Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tanto quanto lhe seja possível, abra a sua Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 21, do verso 16 ao 19. Levítico, capítulo 21, verso 16 ao 19. Quando achar, fique em pé. Depois leremos Lucas, capítulo 6, versículo 6. Levítico, capítulo 21, verso 16 ao 19. Depois Lucas, capítulo 6, versículo 6. Gostaria, se possível, um pouquinho mais de retorno aqui no altar. Confesso que não estou me ouvindo muito bem aqui no altar. Som. Glória a Deus. Pode colocar um pouco mais de voz aqui no altar, ok? Vai me ajudar muito. Louvar a Deus pela vida do evangelista Will, em nome de quem cumprimento toda a liderança da UMADEC, os líderes regionais, setoriais que aqui estão. Deus seja louvado. Transmita, por gentileza, o nosso abraço ao pastor presidente, pastor Carlos. Pastor Carlos é uma referência de homem de Deus, não somente aqui em Cubatão, mas em todo o estado de São Paulo. Por favor, transmita o nosso abraço. Evangelista Eli, bom estarmos juntos mais uma vez. Eu gosto de ver Deus te usar. Quem gosta de ver Deus usar o evangelista Eli? Levante a mão. Quem gosta? Aleluia. Tem gente que fica triste quando vê Deus usando o outro. Eu não gosto de ver gente sendo usada pelo diabo, mas gente sendo usada por Deus eu gosto. E eu glorifico o nome de Jesus. Também louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Jaciane, os meus filhos Davi e Jonatas. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Diga amém. Amém. Levítico capítulo 21, versículo 16 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver algum defeito se aproximará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada. Diga forte: ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Diga forte: achava-se ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Cuja mão direita estava atrofiada. Podeis sentar. A primeira coisa que nos vem à mente
Quando lemos o capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 6, quando diz que Jesus em um sábado entrou na sinagoga e achava-se ali um homem cuja mão direita estava atrofiada, um homem cuja mão direita estava ressequida, ou em outras versões, um homem cuja mão direita estava mirrada. E a primeira coisa que nos vem à mente é que esse homem não deveria estar ali, dentro da sinagoga, simplesmente pelo fato de que ele tinha defeito. Uma de suas mãos, a saber, a sua mão direita, estava ressequida, mirrada, atrofiada. Por isso, são muitos os oradores, e são muitos os leitores da Bíblia, que estranham logo de cara o fato desse homem estar dentro de uma sinagoga, porquanto ele tinha defeito. De fato, havia um preceito da lei de Moisés que proibia o acesso de pessoas com defeito em lugares sagrados. Porém, essa lei se dizia respeito ao templo e não à sinagoga. Em Atos capítulo 3, durante 40 anos, dioturnamente era posto junto à porta do templo, chamada Formosa, um homem coxo, para pedir esmolas aos que entravam no templo. E quando ele viu dois homens, dois ungidos, Pedro e João, ele estende as suas mãos, esperando receber alguma coisa. Pedro olhou para João e disse: tem alguma coisa aí? João diz: não tem. João olhou para Pedro e disse: você tem alguma coisa? Eu também estou duro. É o momento em que Pedro olha para aquele coxo junto à porta do templo e diz: olha para nós. Tem gente que diz: não olhe para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Pedro era diferente, ele disse: pode olhar para mim, porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, o coxo se levantou, deu um salto e firmou-lhe os artelhos. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou no templo, saltando e glorificando a Deus. Enquanto estava enfermo, fora do templo. Uma vez que fora curado, ele entrou no templo. E ele só entra no templo depois que ele foi curado. Então a lei mosaica, que restringia o acesso de deficientes em lugares sagrados, se dizia respeito ao templo e não à sinagoga. E há de se fazer uma diferença entre templo e sinagoga. Templo, até o momento, só existiram 3. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Porém, esses 3 templos jamais coexistiram. O segundo templo veio depois que o primeiro foi destruído. E o terceiro templo
é nada mais, nada menos do que o segundo templo reformado, ampliado, 40 vezes maior do que o segundo. E o que tem a Bíblia a nos ensinar sobre sinagoga? Ora, a palavra sinagoga significa casa de oração ou casa de reunião. E a primeira sinagoga só surgiu por causa da inexistência do templo. O povo de Israel estava há 70 anos no cativeiro babilônico. O templo de Jerusalém estava na altura do chão, fora destruído. E lá no cativeiro babilônico, o povo judeu sentia saudade do templo, sentia saudade dos cultos, sentia saudade das reuniões, sentia saudade dos salmos, das orações, das pregações, até que um belo dia, um sacerdote chamado Esdras, nascido no cativeiro babilônico, viu que tinha amizade com o imperador da época. E ele se aproxima do imperador e faz um pedido: ó rei! Agora não era mais o rei da Babilônia, e sim o rei do Império Medo-Persa, que havia conquistado a Babilônia. E quando Esdras se aproxima desse novo rei, ele diz: será que o senhor não permite a gente construir uma casa, um lugar para nós nos reunirmos aqui no cativeiro? Haja vista que desde Sadraque, Mesaque e Abidnego, a nossa religião está autorizada, e ai de quem disser blasfêmia contra o nosso Deus. Então permita que a gente construa aqui em Babilônia uma casa, um salãozinho, para que a gente possa cultuar, para que a gente possa salmodiar, para que a gente possa orar e ouvir a ministração da palavra. Tamanha era a saudade de Jerusalém, tamanha era a saudade dos cultos no templo, que eles tiveram uma ideia de edificar em Babilônia uma casa. E esta casa recebe o nome de sinagoga. E o estatuto da sinagoga permitia o acesso de pessoas deficientes, conquanto que não passasse de 6 pessoas por reunião. E havia assentos demarcados para deficientes no culto na sinagoga. Assim como um coletivo, assim como um banco, assim como qualquer instituição pública tem lá os seus assentos reservados para deficientes, tal era a sinagoga de Babilônia. Quando Esdras confeccionava o estatuto da sinagoga, ele diz: coloca aí no estatuto, fica permitido o acesso de pessoas deficientes no culto, mas não pode passar de 6. Coloque os assentos reservados a deficientes na última fileira da sinagoga. Coloca também aí que eles devem ser os últimos a entrar na sinagoga. E quando o rabino estiver finalizando o sermão, eles devem ser os primeiros a se retirar da sinagoga, para que eles não tenham contato com as demais pessoas que porventura venham congregar na sinagoga. Então foi levantado em Babilônia a primeira sinagoga. Mas tão logo sai o decreto para que o povo judeu volte para Jerusalém. E a ordem do imperador era: reconstruam o templo.
E eles voltam para Jerusalém com a missão de reconstruir, restaurar o templo do Senhor em Jerusalém. E eles começam essa restauração pelo altar, porque restauração começa no altar, avivamento começa no altar, santidade começa no altar, adoração começa no altar, sacrifício começa no altar. E quando eles começam a lançar os fundamentos do templo, a obra é embargada. E quando a obra é embargada, cada um se volta para construir as suas próprias casas. Sem templo, sem muro, sem portas, mas se voltaram para construir as suas próprias casas. E passou-se 16 anos. E a Bíblia diz que o povo habitava em casas apaineladas, em casas luxuosas, enquanto que a casa do Senhor permanecia em ruínas. E eles diziam: não é tempo de edificar a casa, não é tempo de levantar o altar, não é tempo de se voltar para a casa de Deus. É nesse momento que Deus levanta o profeta Ageu e diz: suba ao monte, cortai madeira e reconstrua a minha casa, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, serei glorificado nela. O povo se despertou, o espírito do povo se animou, arregaçaram as mangas, subiram ao monte e cortaram madeira para levantar a casa do Senhor. E essa reconstrução durou nada mais, nada menos do que 20 anos. Ao cabo dos 20 anos, chegou-se o dia da grande inauguração. E quando as pessoas que vieram de perto e de longe para a grande inauguração do templo de Zorobabel, o segundo templo em Jerusalém, ao contemplar a simplicidade daquele templo, os mais velhos choraram, se lembrando da glória do templo de Salomão, porque não se podia comparar em ouro, em prata e em pedras preciosas. Tamanha era a diferença entre o templo luxuoso de Salomão e aquela casa de tábua de Zorobabel. Os mais novos riam do templo, caçoavam das dimensões e da simplicidade do templo. É nesse momento que Deus usa o profeta Ageu mais uma vez e diz: minha é a prata, meu é o ouro, e a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Passou-se 500 anos e aquela casa continuava simples, pequena, de madeira, sem ouro, sem prata e sem pedras preciosas. Com o passar dos anos, as pessoas esquecem a profecia de Ageu e desanimam de cultuar naquele tempo. E diz a história que começaram a surgir sinagogas, aonde havia um vilarejo com apenas 10 famílias, ali
se levantava uma sinagoga. Porque as pessoas não queriam ir para o templo. Elas iam uma vez ao ano por obrigação. Tamanha a simplicidade daquele templo. Porém, as sinagogas eram grandes. As sinagogas eram luxuosas. Tinham galerias. Tinham assentos circulares. Tamanha era a glória das sinagogas em comparação ao luxo do templo. Passou-se 500 anos. E as sinagogas foram se multiplicando em Jerusalém e nas regiões adjacentes. Ao cabo de 500 anos, já haviam somente nas cidades em torno de Jerusalém 480 sinagogas. Porém, no ano 20 antes de Cristo, assume o trono de Jerusalém um homem chamado Herodes. E quando Herodes se assenta no trono, ele se auto-intitula Herodes o Grande, o rei dos judeus. E ele faz uma jogada política para ganhar o coração dos judeus. Qual pastor? Ele inicia uma grande reforma no templo. E aquele pequeno templo é reformado, é ampliado, é coberto de ouro, é coberto de pedras preciosas. E ele ficou 40 vezes maior do que o templo de Salomão. Cumpriu-se a profecia de Ageu, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Quando Herodes inicia essa grande reforma no templo de Zorobabel, ele ganha os judeus, porque eles percebem que os judeus têm uma certa antipatia pelo templo, dado a sua pequenez, dado a sua simplicidade. Então ele reforma o templo, e só a reforma demora 63 anos. Porém, havia uma parte do templo, a saber, o santo lugar e o santo dos santos, que só quem fosse sacerdote podia entrar. Como que Herodes vai reformar o santuário? Como que Herodes vai cobrir de ouro as paredes do santo do santo? Como que Herodes vai cobrir de pedras preciosas o piso do santo lugar, em que só quem é sacerdote pode pisar? De maneira que foi necessário o treinamento de 1000 sacerdotes, para que pudessem trabalhar na reforma do Santo dos Santos. 1000 sacerdotes pedreiros, que sabiam pegar na enxada, que sabiam pegar na colher, para trabalhar no santuário, porquanto só os sacerdotes podiam pisar ali. E a história nos dá conta. O historiador Jerônimo nos diz isso, assim como o estudioso Rousseau Champlin também confirma, que num belo dia de trabalho, na reforma do santuário, havia um grupo de sacerdotes trabalhando no assentamento das pedras, e cada pedra media 4 metros de comprimento, 3 metros de altura
e 3 metros de largura. Não me pergunte o peso desse bloco. E diz o historiador que num belo e fatídico dia de trabalho, um grupo de sacerdotes trabalhavam na ampliação do santuário, no assentamento das grandes pedras, quando de repente, uma daquelas grandes pedras se desloca da sua órbita e cai sobre a mão direita de um daqueles sacerdotes. Quando aquela grande pedra cai sobre a mão direita de um daqueles sacerdotes, a pancada foi tão grande, o peso foi tão grande, que todos os ossos das mãos se quebraram. Tamanha foi a pancada, tamanho era o peso da pedra, que ao repousar sobre o pulso daquele sacerdote, quebrou todos os ossos da mão. A pancada foi tão grande, que não quebrou apenas os ossos, mas rompeu-se o ligamento, lesionou o tronco nervoso entre o braço e a mão direita daquele sacerdote. E quando ele consegue, num pequeno içar daquela pedra, retirar a sua mão direita de debaixo daquela pedra, todos os ossos da sua mão estavam quebrados. Rompeu-se os ligamentos. Tamanha era a dor, tamanha era o sofrimento, tamanha era o jorrar de sangue na mão direita daquele sacerdote. Diz a história que quando aquele sacerdote tira a sua mão de debaixo daquela pedra e contempla a sua mão quebrada, imediatamente ele se lembra do que estava escrito na lei de Moisés: nenhum dos descendentes de Arão, em quem houver algum defeito, se chegará ao altar. Homem cego não pode, homem coxo não pode, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Quando aquela pedra cai sobre a mão direita daquele sacerdote, ela não quebrou a mão do sacerdote, ela quebrou o ministério do sacerdote, ela quebrou a chamada do sacerdote, ela quebrou os sonhos e os anseios ministeriais do sacerdote, porquanto nunca mais ele poderia vestir-se com manto sacerdotal, nunca mais poderia colocar a mitra escrito santidade ao Senhor sobre a sua cabeça, jamais poderia entrar naquele templo que ele mesmo ajudou a construir, e tampouco se aproximar do altar para oferecer o pão do Senhor. E agora, se ele quiser ter algum contato com o seu Deus, com a sua religião, com a Torá, com os salmos, com o culto e com os irmãos, ele vai ter que procurar uma sinagoga, porque está completamente proibido de entrar
no templo. Ele vai para casa chorando, porque perdeu a chamada, perdeu o ministério, perdeu o sacerdócio, nem mesmo o ofício de pedreiro ele pode exercer, porquanto a sua mão direita está quebrada. E como a pedra rompeu o ligamento e lesionou o tronco nervoso da mão, com o passar do tempo, a mão direita daquele ex-sacerdote começou a atrofiar. Passa-se o tempo, e um belo dia, aquele homem da mão quebrada sente saudade do culto, sente saudade do templo, sente saudade do hino 15, do hino 291, sente saudade do 467, sente saudade dos salmos, da Torá, das pregações e da comunhão. E um belo dia ele se levanta e diz: eu vou no culto da sinagoga. Aleluia. Mas não era assim não. Ele tinha que ir na casa do príncipe da sinagoga e fazer a inscrição para ver se tinha vaga para ele, porque só podia 6 defeituosos. Então tinha que fazer uma inscrição. Se já tivesse 6 deficientes inscritos do culto, ficava para o outro sábado. E era muito difícil achar uma vaga no culto da sinagoga. Lá vai ele, bate na porta do príncipe da sinagoga e diz: eu vim aqui para me inscrever no próximo culto da sinagoga. O príncipe daquela sinagoga olha para aquele homem da mão quebrada e diz: rapaz, eu não sei se tem vaga não, porque sábado é meio lotado. Eu estou sabendo que vai vir um pregador sábado aí agora, ele é muito conhecido e vai estar lotado, não sei se tem vaga não, viu? Deixa eu ver aqui se tem. Rapaz, não é que tem uma vaga aqui? Então coloca aí meu nome, fulano de tal, sábado, 9 horas, combinado. Quando ele vira as costas, o príncipe diz: espera aí, volta. Tem regra. Primeira regra: você tem que ser o último a entrar e o primeiro a sair, para você não ter que cumprimentar ninguém, para você não ter que abraçar ninguém, para o seu defeito não constranger ninguém e nem a você mesmo. Então você tem que ser o último a entrar e o primeiro a sair. Ele diz: não tem problema, o que eu quero é ir no culto. Aleluia. Segunda regra: a sinagoga é redonda, tem um altar no meio de 6 degraus e um púlpito lá em cima. No púlpito fica o pregador, fica o rabino. Nos primeiros assentos ficam os doutores, os advogados, os escribas, os fariseus, os importantes. Como você é defeituoso, o seu lugar é na última fileira. Ele diz: não tem problema, tanto faz onde eu vou sentar, se é em cima, se é embaixo, se é na frente, se é atrás, o que eu quero é estar no culto. Terceira regra: enquanto o rabino estiver pregando, nós temos costume de fazer perguntas. E quando a gente quer fazer alguma pergunta, primeiro a gente fica em pé
Segundo, levanta a mão. Terceiro, vem para o meio, faz a pergunta e o rabino responde. Mas como você tem defeito, você não pode se levantar. Está proibido de ir para o meio e nem pense em levantar a sua mão. Se um defeituoso se levantasse na sinagoga, via um diácono assim do tamanho do Will e sentava ele de volta, ou então enxotava para fora, porque quebrou a lei da sinagoga. Então disse: você não pode ficar em pé, você não pode ir para o meio, e você não pode levantar a mão. Pelo amor de Deus, quando o rabino estiver pregando, não se levante, não vá para o meio e nem pense em levantar a mão. O que o príncipe da sinagoga não sabia é que quem estava agendado para pregar naquele culto não era Hilel, não era Gamaliel. Quem estava agendado para pregar naquele culto era o rabino da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: não tem problema, eu não vou ficar em pé, não vou levantar a mão, e tampouco vou para o meio. O que eu quero é ouvir a palavra. O que eu quero é ouvir os louvores. O que eu quero é cantar, é me alimentar. O que eu quero é participar do culto. Porque tem gente que só vai para o culto se ele for cantar, só vai para o culto se ele for pregar, só vai para o culto se ele sentar na frente. Mas quem vem para adorar não quer saber onde vai sentar, onde vai pisar. Quem vem para adorar, ele fica em qualquer lugar. Tem mais alguma regra? Não, eu consultei aqui o estatuto da sinagoga, eu acho que é só isso. Tudo bem. Chegou o grande dia de sábado. Ele pega uma túnica longa, coloca sobre os seus ombros e esconde a mão direita. E fica de longe esperando todo mundo entrar. Quando ele viu que todo mundo entrou, conforme o estatuto da sinagoga, ele entra por último. Quando ele entra dentro da sinagoga, à esquerda tem um assento livre, é o dele. Ele se assenta ali no cantinho e fica esperando o culto começar. Ele achou que tinha chegado todo mundo. Só que o pregador, você sabe como é que é, mora longe, não conhece o caminho direito, e às vezes acaba se atrasando e chega por último. Daqui a pouco, quem é que entra na sinagoga? O pregador, Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir: Jesus chegou no culto, Jesus chegou na congregação. E quando Jesus chega na sinagoga, ele vai direto para o meio, porque o lugar de Jesus não é no canto, o lugar de Jesus é no meio. Quem crê que aqui ele está em nosso meio? Aonde houver 2 ou 3, será que aqui tem? Reunido em meu nome, ali eu estou no meio. Jesus chega no culto, ele vai logo para o meio. Quando ele chega no meio, ele sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. No 6º degrau, no alto e no centro daquela grande sinagoga, ele assume a tribuna. E tinha uma arca em frente à tribuna, contendo os rolos
da Torá, dos salmos e dos profetas. Um assistente abre a tampa, pega um rolo e dá para Jesus. Jesus pega o rolo e abre, e aonde ele lê, ele começa a pregar. E Jesus pregava demais, porque ele pregava como quem tem autoridade. Um rabino pregando era assim: fulano de tal disse, cicrano de tal falou isso, Beltrano falou aquilo outro. Mas Jesus pregava assim: eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Moisés falou, mas a última palavra é minha. E enquanto ele pregava, todo mundo de boca aberta. Escribas, fariseus, que doutrina é essa? Que pregação é essa? Que autoridade é essa? Que palavra é essa? Que unção é essa? Que graça é essa? Que rabino é esse? Que rabone é esse? Que mestre é esse? Da onde ele vem? Fiquei sabendo que é lá de Nazaré. E pode vir alguma coisa que presta de Nazaré. Nazaré não presta, mas quem está pregando presta. Jesus está pregando, a glória está descendo, a unção está fluindo. De repente, Jesus para de pregar. E quando Jesus interrompe a mensagem, é porque ele vai fazer alguma coisa. Oxalá que ele pare a mensagem para começar a batizar com o Espírito Santo, para começar a renovar as línguas estranhas. Jesus está pregando, de repente Jesus para, e quando ele para, é porque ele vai fazer alguma coisa. Jesus para e faz assim, ó. Você! Aí o doutor que estava na direção disse: eu? Não, mais atrás. Aí o escriba: eu? Não, mais atrás. Aí o fariseu: eu? Não, mais atrás. Aí o advogado da lei: você? Eu? Não, mais atrás. 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 Quando chegou na última fileira, ele olhou para trás, não tinha ninguém, era ele. Levanta-te. Qual era a terceira regra da sinagoga? Não podia levantar. Aí o outro defeituoso do lado dele disse: rapaz, levanta não. Se um defeituoso levantasse, vinha um diácono e fazia isso aqui, ó. Levanta aqui. Isso era os diáconos bonzinho. Mas toda igreja tem um mais radical. Aí o que está do lado desse rapaz: levanta não, rapaz. Sabe o que ele diz? Quem mandou levantar foi Jesus. Quem te levantou não foi o homem. Quem te levantou foi Deus.
Quem te levantou não foi pastor, pregador, cantor, produtor. Quem te levantou foi Deus. Quem crê que foi Deus quem te levantou, levante a mão lá em cima e dê um brado de glória a Deus. Acotovela teu vizinho e diga assim: quem me levantou foi Deus. Rapaz, vão tentar te derrubar, quem me levantou foi Deus. Vão tentar puxar teu tapete, quem me levantou foi Deus. Vão tentar te jogar para fora, mas quem me levantou foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Se foi Deus quem te levantou, arranque o corpo da cadeira, fique em pé por 30 segundos e dê um brado de glória a Deus. Só quem tem certeza que foi Deus quem te levantou, só quem tem certeza que foi Deus quem te levantou. Se um defeituoso se levantasse no templo, vinha um diácono e fazia o quê? Fazia o quê? Senta. Mas olha o que o texto diz: e ele se levantou e permaneceu de pé. Aleluia. Não, vou ler de novo. Verso 8: ele se levantou e permaneceu de pé. Porque quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é, ali embaixo, lá na galeria e aqui no altar: se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. Se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. Se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. Macumba não te derruba, feitiço não te derruba, inveja não te derruba, ciúme não te derruba, fofoca não te derruba, calúnia não te derruba, porque quem te levantou foi Deus. Foi Deus. Arabaracaia, xerebaracai. Alguém olhou para você e disse: não pode, não pode, não aceito. Não, por quê? Porque tem defeito. Porque tem gente que é assim, ele só consegue enxergar o teu defeito, mas não enxerga o defeito dele. Aí quando Deus te levanta, ele diz: não pode, não aceito, não concordo, vai cair, vai nada. Foi Deus que levantou, vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Pega no braço do teu vizinho e faz assim: se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. Se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. Se foi Deus quem te levantou, você vai permanecer de pé. A alma que não vai cair, porque foi Deus quem levantou. Pastor, mas eu tenho defeito. Mas foi Deus que te levantou. Porque Deus levanta quem tem defeito. Quem crê que Deus levanta quem tem defeito? Levanta-te. Aí ele se levantou. Quando ele se levantou, Deus travou as pernas do diácono.
não pode vir no meio só os bons, no meio só os grandes, no meio só os doutores, só os importantes. Aí Jesus olhou para o defeituoso e disse: vem para o meio. Deus vai tirar crente do canto aqui hoje. Deus vai tirar gente do canto aqui hoje e vai trazer para o meio. Eu estou pregando para alguém que tem talento, tem chamada, tem unção, porque a unção você nunca perde. Você pode ter perdido a mitra, você pode ter perdido a estola, você pode ter perdido o manto sacerdotal, o urim, o tumim, mas você não perdeu a unção de Deus que está sobre a sua vida. Mas talvez eu estou pregando para alguém que sabe que tem defeito, que reconhece os defeitos que tem, e entrou aqui dizendo esta noite: pastor, o meu ministério não é o ministério da palavra, não é o ministério do louvor, o meu ministério não é o ministério da oração, da intercessão, da unção, do jejum. Não, pastor, o meu ministério é o ministério do canto. Eu fico no canto, ninguém me vê. Eu fico no canto, ninguém me abraça. Eu fico no canto, ninguém me reconhece. Eu fico no canto, ninguém me dá oportunidade. Mas hoje Deus vai te arrancar do canto e vai te trazer para o meio. Vem para o meio. Jesus estava e ele disse: vem para o meio. Ele não disse vai para o meio. Vem. Vai é mandar. Vem é o quê? É o quê? É o quê? Parece que vejo alguém dizendo: vai não. Olha a quarta regra: vai não. Quem chamou foi Jesus. Sabe por que vai dar certo? Porque quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que está com medo do púlpito, está com medo do altar, está com medo do microfone, está com medo da chamada, está com medo do ministério, está com medo da oportunidade, está com medo da porta aberta, está com medo da unção. Ei, quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. E quando é Deus que chama, ninguém para. Quando é Deus que chama, ninguém trava. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: quem te chamou foi Deus. Bate no peito e diz: foi Deus quem me chamou. Diga, foi Deus quem me chamou. Vai, porque foi Deus quem te chamou. Aí ele chega assim, pastor. No meio. Qual era a sexta regra? Não pode levantar, não pode ir para o meio, e não pode levantar não pode levantar Aí Jesus diz: levanta a tua mão. Quando Jesus diz levanta a mão, eu quero crer que ele fez isso aqui, ó. Aqui, levanta a mão. Jesus diz: essa não, porque eu não vim para os bons, eu vim foi para os doentes,
Eu não vim aqui nesse culto, diz o Senhor, interessado naquilo que está dando certo na sua vida. Eu vim aqui esta noite atrás do que não está dando certo, do que está travado, do que está mirrado, do que está quebrado, do que está atrofiado. Ele levanta a mão esquerda, Jesus diz: essa não, essa está boa. E os bons não precisam de médicos. Quem precisa de médico é os doentes. E eu vim aqui como médico. E eu não estou interessado naquilo que está dando certo. Eu estou interessado naquilo que não está dando certo. Se você é perfeitinho, se você é perfeitinha, Jesus não está aqui por causa de você. Mas se você é igual a mim, cheio de defeito, cheio de situações, cheio de imperfeições, foi por causa de você que Jesus veio aqui nesta noite. Estende a mão. Ele estende a esquerda. Jesus diz: essa não, a outra. Aí ele faz isso aqui, ó. E a sua mão foi restaurada. Juntou cada osso ao seu osso, e eis que veio nervos, eis que veio uma nova pele, eis que veio carne. E o Deus que restaurou o vale também restaurou a mão seca, seca, seca. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Deixa eu ver quem crê. Levanta a mão e receba restauração agora. 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 O que é que não está funcionando na sua vida? O que é que está travado? O que é que está quebrado? O que é que está atrofiado? O que é que está seco, sequíssimo, ressecado? Jesus vai restaurar hoje. Mas sabe o que eu acho tremendo? É que quando Jesus disse: estende a mão, e ele estende, a mão foi restaurada. Parece que vejo Jesus olhando para eles assim: e aí? Está preparado? Uai, para quê? Está preparado? Para quê? Para voltar a ser sacerdote, quando Jesus restaurou a mão daquele homem, ele não estava restaurando a mão. Gostei daquele eita Deus ali. Vou repetir: quando Jesus restaurou a mão daquele homem, ele não estava restaurando a mão, ele estava restaurando a chamada, restaurando o ministério, restaurando sonhos, restaurando projetos, restaurando promessas, restaurando sacerdócio. Quando
quando Jesus restaurou a mão daquele homem, ele estava dizendo: ei, sacerdote da mão quebrada, eu não me esqueci de você, e eu vim aqui para te restaurar, eu vim aqui para te levantar. Recebe de volta a mitra, recebe de volta a estola, recebe de volta o manto, recebe de volta o peitoral, recebe de volta o linho azul. É noite de Deus restaurar sonhos, chamadas, ministérios. Alguém entrou aqui quebrado. Jesus vai consertar tudo aquilo que está quebrado na sua vida. Jesus vai consertar tudo aquilo que está quebrado na sua vida. Está preparado? Para quê? Para voltar a ser sacerdote? Estou. Está fazendo o que aqui ainda? Como assim? Está fazendo o que aqui ainda? Como assim? Aqui é sinagoga. Teu lugar é no templo. Teu lugar é no templo. Sinagoga é coisa pequena, templo é coisa grande. Sinagoga é coisa de homem, templo é coisa de Deus. Sinagoga é coisa de baixo, templo é coisa de cima. Uracalabai, parece que vejo aquele homem dando uma meia volta, saindo por aquela porta e dando um tchauzinho para a sinagoga, dando um tchauzinho para os fariseus, dando um tchauzinho para os escribas, e dizendo: sinagoga, nunca mais, o altar me espera, o templo me espera, o santo dos santos me aguarda. Vá se colocando de pé, dando glória a Deus. Vá se colocando de pé, dando aleluia. Alguém dá um microfone para Eli. Ora calabara xandorevai, bere calamanchore mandara selvi. Ele está restaurando a unção. Ele está restaurando a chamada de alguém. Ele está restaurando o ministério de alguém. Aí parece que vejo ele bate na porta da casa. Agora não é do príncipe da sinagoga, agora é na casa do sumo sacerdote. Lembra de mim? Lembro não. Lembra de mim? Tu não é o sacerdote da mão quebrada? Era. A minha mão foi restaurada. Meu ministério foi restaurado. E você veio fazer o que aqui? Eu vim aqui fazer a inscrição para oferecer o incenso lá no templo. Está escrito. Minha mitra está aí ainda. Meu manto está aí ainda. Minha estola sacerdotal está aí ainda. Me dá de volta. Porque quem pregava vai voltar a pregar. Quem cantava vai voltar a cantar. Quem falava em línguas estranhas vai voltar a falar. Quem é batizado com o Espírito Santo vai voltar a falar em outras línguas. Quem profetizava vai voltar a profetizar. É noite de restauração, é noite de restituição. Deus vai restaurar tudo aquilo que está quebrado na sua vida.
Pode dar lugar a ele. Oracalabaio. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia! Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Chegou aqui hoje. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Aleluia. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh meu Deus! E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Queridos, já pedindo perdão pelo horário, mas eu quero dar um minuto para você que estava afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, sair do seu lugar, correr aqui na frente e se reconciliar com Jesus. Vem! Chegou a primeira pessoa aqui na frente. Cadê a segunda? Qual foi a pedra que quebrou seus sonhos? Qual foi a pedra que quebrou sua chamada? Chegou a segunda pessoa. Qual foi a pedra que quebrou seus projetos? Jesus está aqui para restaurar.
Ainda tem 45 segundos. Ainda tem 45 segundos. Vem. Você tem 40 segundos para chegar aqui na frente. Você que chegou aqui hoje como um sacerdote da mão quebrada, com os sonhos quebrados, projetos quebrados, família quebrada, relacionamentos quebrados. Hoje Jesus quer restaurar. Basta você se levantar, levantar a sua mão e vir aqui para o meio, e tudo aquilo que está quebrado na sua vida vai ser restaurado. Tem mais alguém? Não há mais ninguém? Ok, eu vou devolver o microfone. Os obreiros irão orar por essas duas vidas aqui na frente. Quem pode dar um brado de glória a Deus por essas vidas aqui na frente? Ok, eu vou orar por essas vidas. Depois que eu orar, eu já peço permissão aos obreiros. Eu vou sair e vou estar com o livro aonde, pastor? Aqui do lado. Saindo por essa porta, você vai me encontrar aqui com o livro Apocalipse, para longe das sombras. Foi o último livro que escrevi. É o nosso último lançamento. Tem sido uma bênção na vida de muita gente. Tenho recebido muitas mensagens por causa desse livro aqui, Apocalipse. Custa apenas R$20. Tem a maquininha. Depois do culto você passa lá. Vamos orar por essas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, essas vidas chegaram aqui com alguma área da sua vida quebrada, rompida, travada, mas o Senhor está restaurando agora. Tudo aquilo que estava travado, o Senhor está destravando agora. Tudo aquilo que estava seco, sequíssimo, mirrado, quebrado, o Senhor está consertando agora. Consertando a aliança, uma vez rompida. Consertando a amizade, uma vez rompida. Perdoa, Senhor, os pecados. Lança nas profundezas do mar do esquecimento. Devolve a alegria da salvação. Enche do teu Espírito Santo mais uma vez. Prepara-os para o dia do arrebatamento. E se a trombeta tocar ainda esta noite, não os deixes para trás, mas leve-os salvos para a glória celestial. É isto que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.